No dia do seu casamento, seu cachorro bloqueou seu caminho. Mas então ela descobriu a chocante verdade. Era para ser o dia mais feliz da vida dela. Juliana Oliveira deu seu primeiro passo pelo corredor, radiante, trêmula e sorrindo entre lágrimas. Mas então algo que ninguém esperava aconteceu. No final do corredor, seu pastor alemão, Thor, estava bloqueando seu caminho, rosnando e se recusando a deixá-la passar. Os convidados se assustaram. De quem é esse cachorro? Alguém sussurrou. Mas os olhos da noiva se arregalaram em pânico. É o cachorro dela, respondeu outro. Aquele que ela criou desde filhote. Por que ele está aqui no casamento dela, agindo assim? E quando Thor de repente latiu e avançou em direção ao noivo, o caos se instalou. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Todos achavam que ele tinha enlouquecido, até que os instintos de Thor revelaram um segredo tão chocante. O que a noiva descobriria momentos depois quebraria seu coração. Fique até o final, porque o que esse cachorro fez em seguida vai deixá-la sem palavras. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E sério, estou curiosa. De onde você está assistindo? Deixe o nome do seu país nos comentários. Adoro ver até onde nossas histórias chegam. O sol nasceu suavemente sobre a casa da família Oliveira, pintando as paredes brancas em tons de ouro. Pássaros cantavam do lado de fora da janela aberta, suas melodias suaves se misturando a risadas e ao farfalhar de vestidos de seda. Dentro de casa, o ar vibrava com excitação, aquele tipo de alegria pura e trêmula que só uma manhã de casamento pode conter. Juliana Oliveira estava diante do espelho, a barra de seu vestido marfim se espalhando como seda líquida pelo chão. Suas mãos tremiam levemente enquanto prendia os delicados brincos de pérola que sua mãe lhe dera. Você parece um anjo, sussurrou sua melhor amiga Ana, com os olhos brilhando de emoção. Juliana sorriu, mas seu coração batia acelerado. Ela sonhara com aquele dia desde que era uma menininha. A música, as flores, a promessa de um amor eterno. Tudo estava perfeito. Quase. Do canto do quarto veio um gemido baixo e inquieto. Thor, seu leal pastor alemão, estava sentado perto da porta, seus olhos âmbar fixos em cada um de seus movimentos. Ele estava com ela havia 6 anos. Durante a faculdade, os desenganos amorosos e todas as noites solitárias. Mas naquele dia, havia algo diferente nele. Suas orelhas estavam coladas para trás, seu corpo tenso, seu olhar desconfiado. Thor, Juliana disse suavemente, agachando-se com o vestido fluido. O que foi, menino? Ela coçou atrás de suas orelhas, mas ele não abanou o rabo. Em vez disso, levantou-se, cheirou o ar e se dirigiu à janela, soltando um rosnado suave. Sua mãe, arrumando flores por perto, riu nervosamente. Ele provavelmente está sentindo a empolgação. Cachorros sentem quando algo grande está para acontecer. Juliana assentiu, tentando acreditar, mas a inquietação em seu peito persistia. Thor não estava apenas empolgado, ele estava alerta, vigilante. Seus instintos nunca a tinham falhado antes. Ela se lembrava da noite em que ele latiu, até ela verificar o forno e descobrir que havia ficado ligado, ou da vez em que rosnou para um estranho que a seguira até em casa, um estranho que depois foi preso por roubo. Thor sempre soubera, mas aquele era o dia do seu casamento. Nada poderia dar errado naquele dia. Ela se levantou, alisando a renda do vestido, enquanto suas damas de honra se reuniam ao seu redor, ajustando seu véu e buquê. O quarto fervilhava com conversas, perfume e alegria. Do lado de fora, o carro da noiva aguardava, com fitas esvoaçando na brisa. Mesmo quando o fotógrafo pediu uma última foto, Thor não relaxou. Ele andava perto da porta, ocasionalmente olhando para Juliana, com o rabo rígido e os olhos cheios de preocupação. Quando a buzina do carro finalmente soou, sinalizando que era hora de partir,
Thor soltou um latido suave e melancólico, um som que fez Juliana parar no meio do passo. Ela se virou, sorrindo com ternura. Não se preocupe, menino. Volto antes que você perceba. Mas ao sair do quarto, com o véu arrastando atrás dela, Thor ficou congelado na porta, observando-a ir embora com um olhar que parecia quase profético. Algo dentro dele sabia que aquele não seria um dia de casamento comum. A brisa da manhã carregava o cheiro de rosas e orvalho fresco enquanto Juliana saía, seu vestido brilhando sob a luz suave do sol. O carro da noiva reluzia junto ao portão, com fitas esvoaçando suavemente ao vento. Tudo estava perfeito, exceto por Thor. O pastor alemão estava rígido ao lado dos degraus da varanda, suas orelhas eretas, o rabo baixo, seu olhar acompanhando cada movimento de Juliana. Ele não havia comido seu café da manhã, nem uma mordida sequer. Sua tigela, ainda cheia, permanecia intocada perto da porta da cozinha. Isso nunca tinha acontecido antes. Thor, vem aqui! Juliana chamou suavemente, estendendo a mão. Você precisa comer alguma coisa, menino. Mas Thor não se moveu. Ele apenas a encarou, os olhos cheios de algo que parecia preocupação. De repente, ele rosnou baixo e profundamente, olhando além de seu ombro. Juliana se virou, assustada. O padrinho do noivo, Lucas, acabara de entrar pelo portão da frente, segurando o celular e sorrindo educadamente. Bom dia, futura noiva, chamou alegremente. Mas o rosnado de Thor ficou mais alto. Ele se moveu para a frente, colocando-se entre Juliana e Lucas, com os pelos do pescoço erguidos levemente. Ei, calma aí, parceiro, disse Lucas com uma risada nervosa, levantando as mãos. Acho que ele está te protegendo. Sua mãe interveio rapidamente, acariciando a cabeça de Thor. Ele só não está acostumado com visitantes tão cedo, disse, forçando um sorriso. Mas seus olhos se voltaram para Juliana, incertos e inquietos. Juliana se agachou novamente, passando a mão no colarinho de Thor. Thor, está tudo bem, Lucas é amigo. Mas o cachorro não relaxou. Seu corpo permaneceu tenso, sua respiração afiada. Depois de um momento, ele deu um gemido relutante e se afastou, embora seu olhar nunca deixasse o rosto de Lucas. Lucas riu de forma desconfortável. Encontro vocês na igreja, disse, recuando em direção ao carro. Thor observou até ele ir embora, depois voltou para a varanda, andando em círculos lentos e ansiosos. Juliana exalou, balançando a cabeça. Juro que ele está agindo de forma tão estranha essa manhã, disse a mãe. Sua mãe hesitou. Juliana, você sabe que cachorros sentem coisas que a gente não sente. Talvez ele sinta que algo está errado. Juliana forçou um sorriso. Ele só não gosta da ideia de me dividir hoje. Ela se agachou para beijar a cabeça de Thor. Você sempre será meu primeiro menino, tá? Mas Thor não respondeu da maneira habitual. Nenhum latido feliz, nenhum rabo abanando, apenas um olhar quieto e assombrado nos olhos. Enquanto Juliana entrava no carro da noiva e o motor ligava, Thor sentou-se na entrada da garagem, observando-a partir. A luz da manhã brilhava em sua coleira, e por um instante fugaz, parecia que lágrimas cintilavam em seus olhos. Ele podia sentir. Algo terrível a esperava naquela igreja. O zumbido suave do carro antigo ecoava pela rua silenciosa, enquanto Juliana olhava pela janela, seus dedos nervosos apertando o buquê. A cidade passava em um borrão de cores, fitas brancas, rostos curiosos e reflexos de luz do sol rompendo a névoa da manhã. A cada poucos segundos, ela se pegava sorrindo, sussurrando baixinho. Finalmente vou me casar. No entanto, por baixo da alegria, havia uma estranha pesadez que ela não conseguia tirar. A imagem dos olhos preocupados de Thor persistia em sua mente. Ele nunca havia se comportado daquele jeito antes. Não era apenas nervosismo, era algo mais profundo, quase como um aviso. Frio nos pés, brincou o motorista percebendo seu silêncio. Juliana sorriu fracamente. Só pensando, murmurou. No meu cachorro. Ah, o grande pastor alemão,
disse ele com uma risada. Eu o vi essa manhã. Parecia que queria vir junto. O sorriso de Juliana desbotou um pouco. Acho que ele queria. O carro dobrou a última esquina, revelando a igreja de Santa Maria à frente. Seu alto campanário brilhava sob o sol, os sinos tocando à distância. A visão tirou seu fôlego. Os convidados já se reuniam do lado de fora, tirando fotos, acenando enquanto o carro da noiva se aproximava. O ar estava carregado de expectativa, risadas e alegria. Mas, assim que o carro diminuiu a velocidade perto dos degraus, um latido alto quebrou a harmonia. O coração de Juliana pulou. Ela se virou e congelou. Thor. Lá estava ele, correndo pelo pátio, pelos brilhando, língua de fora, olhos selvagens de urgência, sua coleira arrastando atrás dele, batendo nas pedras do calçamento. As pessoas se assustaram e se afastaram enquanto ele corria direto para o carro. Meu Deus, Thor! Exclamou Juliana. O motorista pisou no freio. O cachorro parou de repente bem na frente do veículo, latindo furiosamente, rabo rígido, orelhas coladas para trás. Ele deu uma volta no carro, latindo cada vez mais alto, depois parou perto da porta de Juliana, choramingando e arranhando-a. A organizadora do casamento correu, aflita. De quem é esse cachorro? Alguém tire ele daqui. Juliana abriu a porta rapidamente. Espere, ele é meu, disse, saindo com cuidado, seu véu esvoaçando na brisa. Thor, o que você está fazendo aqui? Thor latiu uma vez, forte e autoritário, depois olhou além dela, seu olhar fixo nas portas da igreja. Ele rosnou baixo, do tipo que enviava um calafrio pela espinha. A multidão murmurou. Celulares já em punho, sussurrando. Esse é o cachorro da noiva. Por que ele está latindo assim? Juliana se ajoelhou, tentando acalmá-lo. Mas o corpo de Thor permaneceu rígido. Seus olhos iam e vinham entre ela e a entrada da igreja, como se tentasse avisá-la para não entrar. Sua mãe saiu do carro seguinte, franzindo a testa. Juliana, o que está acontecendo? Eu não sei. Gaguejou Juliana, o coração batendo forte. Ele nos seguiu até aqui. Thor soltou outro latido agudo, seus olhos fixos firmemente no padrinho do noivo que acabara de entrar pelas portas da igreja. Naquele momento, as risadas e a música cessaram. A manhã ensolarada de repente ficou mais fria. Algo estava errado, terrivelmente errado. Dentro da igreja de Santa Maria, a música suave do órgão enchia o ar. A luz dourada filtrava pelas janelas de vitral, espalhando padrões vibrantes pelo chão polido. Os convidados murmuravam empolgados enquanto a cerimônia estava prestes a começar, alheios à tensão que se formava do lado de fora. Juliana estava congelada perto da entrada, apertando o buquê com força. Os latidos de Thor ecoavam pelas paredes da igreja, cada um mais alto, mais desesperado que o anterior. A organizadora do casamento sussurrou com urgência. Temos que começar, Juliana. Os convidados estão esperando. Por favor, deixem o cachorro do lado de fora. Seu coração batia forte. Ela se virou para Thor, que estava rígido a seus pés, olhando fixamente para frente, não para ela, mas para alguém dentro da igreja. Seguindo seu olhar, os olhos de Juliana pousaram em Lucas, o padrinho. Ele estava perto do altar, ajustando a gravata, fingindo não notar a confusão. Mas havia algo em sua postura, uma rigidez nervosa, um lampejo de inquietação que fez seu estômago revirar. Thor, o que foi? Sussurrou baixinho. O cachorro rosnou suavemente, seus pelos eriçados. Sua mãe se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Querida, as pessoas estão esperando. Talvez ele esteja apenas sobrecarregado. Vou levá-lo para o carro. Mas quando sua mãe tentou pegar a coleira de Thor, o cachorro soltou um latido de advertência, recuando protetoramente. Seus olhos nunca deixaram Lucas. O padre no altar tossiu. Devemos começar? Sua voz ecoou fracamente, cortando os sussurros.
Juliana respirou fundo, forçando um sorriso. Está tudo bem, murmurou mais para si mesma. Ele só está nervoso. Mas, no fundo, ela não acreditava nisso. Ela se virou mais uma vez para Thor, ajoelhando-se para encará-lo. Fique aqui, tá? Já volto. Thor choramingou, pressionando a cabeça contra seu vestido por um momento em um pedido silencioso. Depois, sentou-se, rabo baixo, observando-a enquanto ela entrava. As portas rangiam atrás dela e, por um momento, tudo ficou quieto. A música retomou, a multidão se levantou e a cerimônia começou. Mas do lado de fora, Thor não se moveu. Ele ficou sentado perto das portas da igreja, rosnando suavemente ao som de passos dentro, como se soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A música começou suavemente, uma melodia lenta e terna que flutuava no ar como um sussurro de sonhos. Os convidados se levantaram, virando-se para a entrada enquanto as grandes portas de madeira da igreja de Santa Maria rangiam ao se abrirem. Todos os olhos se fixaram na noiva radiante, emoldurada pela luz do sol. Juliana respirou fundo. Seu véu cintilava. Seu buquê tremia levemente em suas mãos. Era aquele momento, o que ela imaginara 1000 vezes. Ela deu seu primeiro passo à frente, seus saltos batendo suavemente no chão de mármore. A multidão suspirou de admiração. Câmeras piscavam. Mas enquanto Juliana dava outro passo, o som de um latido ecoou do lado de fora das portas. Um único latido agudo que cortou a música como um raio. Seu coração pulou. Ela congelou por apenas 1 segundo, depois forçou um sorriso e continuou andando. Atrás dela, as portas da igreja tremeram. Outro latido, mais alto dessa vez. Os convidados viraram as cabeças confusos. O padre olhou nervosamente para as portas. E então, as portas se abriram de repente. Thor invadiu a igreja. Suspiros de espanto ecoaram. As mãos do organista congelaram sobre as teclas. A música parou abruptamente, substituída por um turbilhão de sussurros e gritos assustados. O buquê de Juliana quase escorregou de suas mãos. Thor, ela sussurrou incrédula. O pastor alemão desceu pelo corredor com passos poderosos, latindo furiosamente, olhos flamejantes. Ele parou bem na frente de Juliana, bloqueando seu caminho. Seu corpo tremia, os dentes à mostra, mas não para ela. Seu olhar estava fixo à frente, em direção ao altar. A multidão entrou em pânico. Alguns convidados recuaram. Outros pegaram seus celulares. O padre levantou as mãos em alarme. "Tirem esse cachorro daqui!" Alguém gritou, mas Juliana ficou paralisada. Ela nunca tinha visto Thor daquele jeito. Aquilo não era aleatório, era deliberado, proposital. Seu pai avançou, tentando pegar a coleira de Thor. "Thor, pare com isso, menino." Mas o cachorro rosnou, ficando protetoramente na frente de Juliana, recusando-se a se mover. O noivo, Pedro, deu um passo à frente com a mandíbula tensa. "Ele está arruinando tudo. Tirem ele daqui!" ele gritou. Thor rosnou em resposta, um som gutural e primitivo. Seus olhos nunca deixaram Pedro. A respiração de Juliana acelerou. "Thor, por favor," sussurrou, estendendo uma mão trêmula. Por um instante, seus olhos se encontraram e ela viu algo neles. Não raiva, não confusão, mas medo, urgência. Thor se aproximou dela, empurrando-a suavemente para trás, como se tentasse impedi-la de seguir em frente. Os convidados olhavam em silêncio atônito. A voz do padre tremia. "Talvez devêssemos pausar a cerimônia." O rosto de Pedro escureceu de irritação. "É só um cachorro," ele retrucou. "Alguém arraste ele para fora." Thor latiu novamente, mais alto dessa vez. Seu corpo tenso, seu olhar inquebrantável. O coração da noiva batia forte. O ar parecia pesado, carregado de algo invisível. E naquele momento assombroso, Juliana percebeu algo aterrorizante. Thor não estava bloqueando seu caminho para arruinar o casamento. Ele estava tentando protegê-la dele. Por um momento,
Toda a igreja ficou congelada. O tempo parecia ter parado. O grande silêncio após os latidos furiosos de Thor era tão pesado que quase dava para ouvir o eco de cada batida do coração. Juliana estava a meio caminho do corredor, dividida entre a incredulidade e o medo. Suas mãos tremiam em torno do buquê, as pétalas estremecendo como se espelhassem sua inquietação. "Alguém pegue esse cachorro!" gritou um dos ajudantes, quebrando o silêncio. 2 homens avançaram, mas Thor rosnou ferozmente, seus dentes afiados brilhando. Ele manteve sua posição, rabo rígido, olhos flamejantes. No entanto, sua postura não era de ataque, era de proteção. Seu corpo estava voltado para Juliana, protegendo-a, guardando-a. "Thor, pare!" Juliana chorou, sua voz quebrando de emoção. "Está tudo bem." Mas não estava. O rosto de Pedro escureceu. "Isso é ridículo," ele retrucou descendo do altar. "Tirem esse animal daqui antes que ele arruíne tudo." O padre levantou uma mão trêmula. "Por favor, acalmem-se." Mas Thor latiu novamente, agudo, urgente, quase implorando. Depois ele avançou, não em direção a Juliana nem a ninguém, mas na direção de Pedro, rosnando, farejando, seu rabo chicoteando em alarme. Os convidados se assustaram, meio levantando, sem saber se deviam fugir ou observar. Um bebê chorou em algum lugar nos bancos de trás. O pai de Juliana tentou pegar Thor novamente, mas o pastor alemão se esquivou, olhos fixos no bolso do paletó de Pedro. A voz de Juliana tremeu. "Pedro, o que está acontecendo?" Pedro forçou uma risada nervosa. "É seu cachorro. Ele enlouqueceu, não sabe o que está fazendo." Mas Juliana viu. O suor em sua têmpora, o tremor em sua voz, a maneira súbita como ele recuou, agarrando o casaco como se escondesse algo. Thor latiu mais alto, seus rosnados ecoando pelo teto abobadado. "Por favor," sussurrou Juliana, lágrimas brilhando em seus olhos. "Parem de gritar. Algo está errado. Ele nunca é assim." O padre assentiu inquieto. "Talvez devêssemos fazer uma pausa por um momento." O ar ficou mais denso com sussurros, convidados murmurando, celulares filmando, a confusão se espalhando como fogo. Thor continuou latindo, andando entre Juliana e Pedro, seu corpo tenso, recusando-se a deixar alguém se aproximar dela. Então, tão repentinamente quanto começou, Thor congelou, sua cabeça virou levemente, orelhas tremendo, narinas dilatadas, como se tivesse captado um cheiro que confirmava seus medos. Ele deu um último rosnado arrepiante e, naquele silêncio, cada alma na igreja podia sentir. Algo estava terrível, inexplicavelmente errado. A tensão dentro da igreja havia se tornado insuportável. A atmosfera antes alegre agora estava carregada de medo e confusão. Os convidados se mexiam inquietos em seus assentos, sussurrando entre si, tentando entender o que estavam presenciando. Pedro estava congelado perto do altar, seu sorriso antes confiante agora torcido em irritação. "Isso é insano," ele murmurou baixinho, mas sua voz tremia levemente, o suficiente para Juliana notar. O rosnado de Thor se aprofundou. O pastor alemão estava firmemente entre Juliana e o noivo, seus olhos ardendo de suspeita. Cada instinto nele gritava: "Perigo!" Juliana deu um passo hesitante à frente. "Pedro," ela disse suavemente, "por que você está agindo assim?" "Ele só está com medo," retrucou Pedro, seu tom afiado e defensivo. "Ele está arruinando a cerimônia. Você deveria tê-lo trancado." Sua raiva súbita a chocou. Pedro sempre fora calmo, paciente. Pelo menos era o que ela acreditava. Mas agora, na frente de todos, ele parecia outra pessoa completamente. "Mas ele nunca erra sobre as pessoas," sussurrou Juliana, metade para si mesma. Pedro zombou. "Ele é um cachorro, Juliana. Você está deixando um animal controlar seu casamento." Suspiros de choque percorreram a multidão com seu tom áspero. Até o padre parecia perturbado. O charme, a polidez, tudo se foi.
Pela primeira vez, Pedro parecia encurralado. Thor latiu novamente, andando em pequenos círculos antes de fixar seu olhar mais uma vez em Pedro. Depois, ele avançou, farejando o chão perto dos sapatos do noivo, seu nariz tremendo rapidamente, o ronco baixo em sua garganta voltou. Um rosnado que carregava um aviso. Pedro estremeceu e instintivamente recuou, sua mão escorregando para dentro do paletó, como se protegesse algo escondido sob o tecido. O estômago de Juliana revirou. "O que tem no seu bolso?" Ela perguntou baixinho, sua voz tremendo. Pedro congelou. Seus olhos se voltaram para ela, depois para a multidão, depois para Thor. "Nada", ele disse rapidamente. Rapidamente demais. O pastor alemão latiu novamente, mais alto dessa vez, quebrando a tensão como vidro. E naquele momento, Juliana soube que Thor não estava errado. Ele não estava sendo desobediente. Ele estava tentando mostrar algo a ela, algo que Pedro desesperadamente não queria que ninguém visse. O ar dentro da igreja parecia elétrico, pesado de medo, confusão e algo mais sombrio. O buquê de Juliana tremia em suas mãos, enquanto ela encarava Pedro, seu coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. O homem com quem ela estava prestes a se casar não se parecia em nada com aquele que ela achava conhecer. Sua mandíbula estava tensa, suas mãos cerradas, seus olhos se movendo nervosamente em direção à multidão observadora. Os rosnados de Thor ficaram mais profundos, mais urgentes. O corpo inteiro do pastor alemão estava rígido, focado, alerta. Ele se aproximou de Pedro com passos lentos e deliberados, farejando o chão, o ar, seus instintos travados em algo que apenas ele podia sentir. "Tirem ele de perto de mim", Pedro gritou de repente, sua voz quebrando com um tom de medo. "Pedro, por favor", sussurrou Juliana. "Ele está tentando nos dizer algo." "Isso é absurdo", Pedro retrucou, seu tom agora afiado e desesperado. "Vocês estão todos aí, deixando um cachorro arruinar o dia mais importante de nossas vidas." O padre levantou sua mão trêmula. "Talvez todos devêssemos nos acalmar, mas antes que alguém pudesse reagir, Thor avançou. Um suspiro alto percorreu a multidão, enquanto o cachorro saltava para a frente, dentes à mostra, não em direção ao rosto de Pedro, mas ao seu paletó. O tecido rasgou com um som agudo. Algo pequeno e metálico tilintou no chão de mármore e rolou para a frente, capturando a luz. O coração de Juliana parou. A igreja ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para o objeto que rolara até o centro do corredor. Um pequeno frasco de vidro, selado com uma tampa prateada. Thor latiu furiosamente, posicionando-se na frente de Juliana novamente, rosnando para o frasco caído. O rosto de Pedro ficou branco. É nada", ele gaguejou. "É remédio, só remédio." O padre desceu do altar, pegando o frasco com cuidado. "Remédio", ele repetiu segurando-o. "Então por que não tem rótulo?" A respiração de Pedro acelerou. Gotas de suor brilhavam em sua testa. "Porque é para minha ansiedade. Esqueci o rótulo." A multidão murmurou, vozes subindo em confusão e suspeita. Câmeras piscaram novamente. Thor latiu mais uma vez, um som agudo e autoritário que silenciou a todos. Ele não estava atacando, estava apontando e alertando, protegendo. A mãe de Juliana se aproximou, sua voz tremendo. "Juliana, afaste-se, querida." Pedro deu um passo lento à frente, tentando alcançar a mão de Juliana, mas Thor se moveu mais rápido, ficando entre eles, rosnando baixo, dentes à mostra o suficiente para avisá-lo. O padre franziu a testa, inspecionando o frasco de perto. "Isso não parece remédio, cheira a produto químico." Os murmúrios se transformaram em suspiros alarmados. A máscara de Pedro se despedaçou completamente. Sua voz subiu, quebrando. "Vocês não entendem", ele gritou. "Vocês não sabem o que estão fazendo." Mas já era tarde. A verdade estava escapando, e Thor, leal e destemido, havia forçado isso à tona. Como se o casamento não tivesse sido apenas interrompido.
Tinha sido parado por um motivo que ninguém ainda entendia completamente, mas que em breve chocaria a todos dentro da igreja de Santa Maria. A igreja foi engolida pelo silêncio. O único som era o tilintar fraco do pequeno frasco, enquanto o padre o girava em suas mãos trêmulas. A luz do sol das janelas de vitral brilhava no vidro, revelando um líquido turvo e pouco natural dentro. Algo que cintilava de maneira antinatural quando a luz o atingia. "O que é isso?" murmurou o padre baixinho, franzindo profundamente a testa. Thor estava imóvel agora, seus pelos eriçados, olhos fixos em Pedro. O corpo do cachorro estava tenso, mas calmo, como se sua missão tivesse sido cumprida. Ele havia exposto o que ninguém mais podia ver. O rosto de Pedro havia empalidecido. Suas mãos tremiam enquanto ele se estendia à frente, voz instável. "Não é nada perigoso. Só me dê isso. É particular." Mas o padre recuou, mantendo o frasco longe. "Particular ou não, Sr. Souza, você trouxe isso para um lugar sagrado, e pelo seu comportamento acho que merecemos uma explicação." Um murmúrio baixo percorreu os convidados, confusão se misturando com medo. O pulso de Juliana acelerou. "Pedro," ela sussurrou, sua garganta apertando. "Por que você tem isso? O que tem dentro?" Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suor escorria por suas têmporas. É remédio para uma condição, só isso." O padre balançou a cabeça. "Remédio não cheira assim." Ele o cheirou de perto e instantaneamente recuou, olhos arregalados. Isso cheira a um composto químico." Suspiros encheram o ar. Thor latiu agudamente, um único latido que fez todos estremecerem. Juliana recuou, sua respiração trêmula. "Pedro, me diga a verdade." Sua expressão se contorceu, o medo dando lugar à raiva. "Você não entende." Ele retrucou. "Eu não queria fazer mal a ninguém." Sua mãe segurou o peito sussurrando. "Meu Deus." O padre colocou o frasco gentilmente na mesa do altar, longe de todos. Sua voz tremia. "Precisamos chamar a segurança imediatamente." Pedro avançou de repente, tentando pegá-lo, mas Thor o interceptou, rosnando, bloqueando seu caminho. O som ecoou pela vasta igreja, primitivo e furioso. Juliana gritou: "Thor, não!" Mas o cachorro não atacou. Ele apenas ficou firme, protegendo-a do homem que ela achava amar. 2 seguranças entraram correndo, atraídos pelo barulho. Eles agarraram os braços de Pedro, puxando-o para trás enquanto ele se debatia. "Vocês não entendem!" ele gritou, sua voz quebrando. "Eu só estava tentando ganhar tempo." Juliana o encarou paralisada. Ganhar tempo para quê? Mas Pedro não respondeu. Ele apenas baixou a cabeça em derrota, e aquele silêncio disse tudo. O ar dentro da igreja de Santa Maria era sufocante, pesado de choque, sussurros e incredulidade. Os convidados, que momentos antes estavam sorrindo e tirando fotos, agora estavam congelados em seus assentos, olhos arregalados, corações batendo forte. A cerimônia que deveria marcar o dia mais feliz da vida de Juliana havia se transformado em algo saído de um pesadelo. Policiais entraram correndo pelas portas, alertados pelas ligações frenéticas da equipe da igreja. Suas botas ecoavam fortemente no chão de mármore enquanto se aproximavam do altar. Thor permaneceu ao lado de Juliana, vigilante e tenso, seu peito subindo e descendo em respirações rápidas. "Afaste-se da mesa, todos", comandou um dos policiais. O padre apontou cuidadosamente para o pequeno frasco de vidro repousando sob a luz dourada do altar. "Esse é o objeto", disse ele com a voz instável. "Isso cheira a algo tóxico." Os policiais trocaram um olhar. Um deles colocou luvas e pegou o frasco com cautela, segurando-o contra a luz. "Isso não é medicamento", murmurou. "Parece cloroacetona, um composto químico ilegal." Suspiros percorreram a multidão. Alguém sussurrou: "Meu Deus, isso é coisa perigosa." O coração de Juliana afundou.
Sua mente lutava para processar o que estava ouvindo. Ela se virou para Pedro, sua voz tremendo. Por que você teria algo assim? Pedro não respondeu. Seus olhos se moviam freneticamente, procurando uma saída que não existia. Não é o que vocês estão pensando, disse ele balançando a cabeça. Juro que não é. E o policial o interrompeu bruscamente. Guarde isso para a delegacia. Você está sob investigação por posse de substância controlada e intenção de ocultar. A multidão irrompeu em murmúrios. Câmeras piscaram novamente. Juliana sentiu os joelhos fraquejarem. O homem com quem ela estava prestes a se casar, o homem que ela achava ser seu futuro, estava algemado. Thor latiu uma vez, profundo e agudo, quebrando seu transe. Ela se virou para ele. Seus olhos encheram-se de lágrimas. A realização a atingiu como um trovão. Ele sabia. Ele sentira o perigo muito antes de qualquer outra pessoa. Os policiais começaram a escoltar Pedro em direção à saída, mas um deles parou para examinar seu paletó. Dentro de um dos bolsos, encontraram outra bolsa escondida, selada, sem rótulo, contendo a mesma substância. O rosto do policial endureceu. Ele tinha mais disso, disse ele sombrio. A respiração de Juliana ficou presa em sua garganta. Por quê? Ela sussurrou. Por que você faria isso? Os olhos de Pedro se encheram de algo entre vergonha e pânico. Você nunca deveria ter descoberto, ele murmurou. Não desse jeito. Mas antes que alguém pudesse questioná-lo mais, Thor rosnou novamente. Um rosnado baixo de advertência que silenciou a igreja mais uma vez. Não tinha acabado. Seu olhar se voltou para Lucas, o padrinho, que estava congelado perto do fundo, seu rosto pálido. Não estava terminado. E todos souberam naquele momento arrepiante que Thor acabara de revelar apenas o começo da verdade. A porta da igreja bateu quando os policiais cercaram Pedro, segurando-o firmemente pelos braços. O noivo, antes orgulhoso, agora parecia vazio. Seu terno amassado, seu cabelo despenteado, seus olhos se movendo em pânico. Do lado de fora, sirens uivavam fracamente à distância. Dentro, ninguém ousava falar. O único som era o choramingo fraco de Thor, sentado protetoramente ao lado de Juliana. Por quê, Pedro? A voz de Juliana quebrou o silêncio. Estava trêmula, não de raiva, mas de coração partido. Por que você traria algo assim para o nosso casamento? Ele levantou a cabeça lentamente, sua voz quebrando. Você não entende. Eu não estava tentando machucar você. O policial principal franziu a testa. Então explique. Pedro engoliu em seco, olhos brilhando. Eu não planejava usar. Não era veneno. Era uma mistura química. Algo que me faria desmaiar temporariamente. Eu só precisava de tempo. Juliana franziu a testa confusa. Tempo para quê? Ele hesitou. Seus lábios tremeram. Tempo para parar o casamento e sem que você soubesse o motivo real. Suspiros encheram o ambiente. O peito de Juliana apertou. Parar o casamento? Você me implorou para me casar com você. Disse que me amava. Pedro assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu amava, mas também sabia que, uma vez casados, você descobriria tudo sobre as dívidas, a herança, as mentiras. Pensei que, se fingisse um desmaio durante a cerimônia, atrasaria a assinatura dos documentos. Poderia ganhar alguns dias para consertar tudo. A mão de Juliana voou até sua boca. Você ia mentir para mim até no dia do nosso casamento. Ele estremeceu, a voz quebrando. Eu estava desesperado. Não queria chegar a esse ponto. O padre balançou a cabeça incrédulo. E você teria feito isso na frente de Deus, de sua família e dessa mulher que confiava em você. Pedro desviou o olhar, a vergonha o dominando. Pensei que poderia controlar, mas então aquele cachorro... Ele olhou fracamente para Thor. Ele não parava. Ele sabia que algo estava errado. Thor soltou um rosnado baixo, não de raiva, mas de verdade, como se confirmasse cada palavra.
As lágrimas de Juliana finalmente caíram. Ele estava tentando me proteger de você. Pedro baixou o olhar derrotado. Eu não queria machucar você, Juliana, mas Thor viu através de mim antes de qualquer outra pessoa. E naquele momento, enquanto os policiais levavam Pedro embora, todos entenderam que o cachorro não havia apenas interrompido um casamento. Ele havia descoberto uma mentira que poderia ter arruinado sua vida para sempre. A igreja foi esvaziando lentamente, deixando para trás um rastro de sussurros atônitos e sonhos despedaçados. As decorações antes brilhantes agora pareciam pendurar em silêncio, o cheiro de rosas pesado no ar. Juliana sentou-se sozinha no primeiro banco, seu véu amassado ao lado, o coração doendo de incredulidade. Thor sentou-se quieto a seus pés, seus olhos dourados observando-a de perto. Suas orelhas tremiam a cada som, seu corpo relaxado, agora que a ameaça havia passado. No entanto, seu olhar nunca deixou seu rosto. Não havia orgulho em seus olhos, nem celebração, apenas uma compreensão calma. Juliana se inclinou e passou os dedos por sua pelagem. Você sabia. Ela sussurrou, sua voz tremendo. Você sabia antes de mim. Sua mãe se aproximou por trás, colocando uma mão gentil em seu ombro. Filha, aquele cachorro salvou sua vida, disse suavemente. Talvez não seu batimento cardíaco, mas seu coração. Lágrimas escorreram pelo rosto de Juliana enquanto ela assentia. Ele tentou me avisar tantas vezes e eu não escutei. Ela se lembrou de cada momento que agora fazia perfeito sentido. Thor, rosnando suavemente sempre que Pedro se aproximava. Ficando entre eles durante discussões, recusando-se a aceitar petiscos de sua mão, até mesmo na manhã do casamento, quando se recusara a comer. Andando de um lado para outro, como se pudesse sentir a tempestade se aproximando. Ele não havia sido desobediente. Ele havia sido desesperado. Pensei que ele estivesse com ciúmes, sussurrou Juliana, acariciando a cabeça de Thor suavemente. Mas ele estava tentando me dizer a verdade. Thor soltou um choramingo reconfortante e apoiou a cabeça em seu colo. Seu calor a ancorou, puxando-a de volta do caos do que acabara de acontecer. O padre se aproximou silenciosamente, sua voz gentil, mas solene. Às vezes, ele disse, Deus nos envia protetores em formas inesperadas. Hoje, o seu aconteceu de ter 4 patas e um coração corajoso. Juliana conseguiu um sorriso fraco através das lágrimas. Não sei o que faria sem ele. Do lado de fora, as viaturas policiais se afastaram, suas luzes vermelhas e azuis desaparecendo à distância. O sol havia descido, lançando sombras longas pelos bancos. Tudo parecia quieto novamente, exceto pelo som fraco da respiração lenta e constante de Thor ao seu lado. Juliana se inclinou e sussurrou em sua pelagem, sua voz quebrando. Você não apenas impediu um casamento, Thor. Você me salvou. E pela primeira vez naquele dia, Thor abanou o rabo, devagar, gentil e cheio de amor. Os dias seguintes pareceram um borrão. A história se espalhou rapidamente, de sussurros na cidade a manchetes online. Cachorro interrompe casamento e salva noiva de segredo perigoso. Equipes de notícias esperavam do lado de fora da casa de Juliana, ansiosas por detalhes, mas ela permaneceu dentro, em silêncio, protegida. O mundo via um escândalo. Ela sentia um coração partido. A sala de estar estava quieta, exceto pelo tic-tac suave do relógio e pela respiração rítmica de Thor deitado a seus pés. Juliana sentou-se junto à janela, observando a garoa do lado de fora. Seu vestido de noiva pendurado, intocado, em um canto, uma lembrança assombrosa do que poderia ter sido. Ela havia revivido aquele momento em sua mente centenas de vezes. Os latidos, o frasco, a confissão. Toda vez que chegava à mesma verdade, Thor a salvara não apenas de uma decepção, mas de uma vida inteira de mentiras. Uma batida soou na porta. A mãe de Juliana entrou, carregando uma carta. Isso chegou para você da polícia, disse suavemente.
Juliana a abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia um breve relatório, confirmando que o frasco continha, de fato, um composto químico controlado, algo que poderia induzir paralisia temporária se inalado. Um desmaio encenado, exatamente como Pedro havia confessado. Sua garganta apertou. Ele teria feito isso. Ela colocou a carta de lado, exalando com dificuldade. Ele teria seguido em frente, sussurrou. Sua mãe assentiu suavemente. Mas Thor o impediu antes que fosse tarde. Juliana se virou para o cachorro deitado por perto. Você sabia, não é, menino? Disse com um sorriso lacrimejante. Você viu a verdade antes de qualquer outra pessoa. Thor levantou a cabeça, o rabo batendo uma vez no chão. Ele a encarou com aqueles olhos profundos e cheios de alma que pareciam conter mais sabedoria do que palavras jamais poderiam. Mais tarde, naquela tarde, um repórter local chegou pedindo uma breve declaração. Juliana hesitou, mas então olhou para Thor e assentiu. Diante da câmera, falou suavemente, sua voz trêmula, mas firme. As pessoas o chamam de herói, e ele é. Mas Thor não é apenas um cachorro que impediu um casamento. Ele é família. É a prova de que o amor não vem sempre da maneira que esperamos. Às vezes não usa um anel, às vezes tem pelos e patas e nos protege quando não conseguimos ver o perigo sozinhos. O clipe se tornou viral em questão de horas. Mensagens chegavam de todo o mundo, pessoas compartilhando histórias de seus próprios cães leais, seus protetores silenciosos. Naquela noite, Juliana sentou-se na varanda, enrolada em um cobertor. O céu estava pintado de estrelas, e Thor deitava-se ao seu lado, a cabeça apoiada em seu joelho. Você me salvou, Thor. Sussurrou, seus olhos brilhando. Não apenas protegeu minha vida, mas me deu uma segunda chance. Thor soltou um suspiro suave e se encostou mais nela. E pela primeira vez em dias, Juliana sorriu. Não como uma noiva abandonada, mas como alguém que havia sido salva por um amor incondicional. Semanas se passaram, e a casa, antes cheia de conversas sobre casamento, agora parecia calma, pacífica, renascida. As rosas brancas daquele dia há muito murcharam, mas em seu lugar, a luz do sol entrava pelas janelas, quente e perdoadora. Juliana havia parado de perguntar por que as coisas aconteceram daquela maneira. Em vez disso, começou a ver a verdade sob uma luz mais suave. Alguns fins chegam para nos proteger de começos errados. Thor a seguia por toda parte agora, para a varanda nas manhãs, em caminhadas silenciosas pelo parque. Mesmo quando ela pintava à tarde, ele nunca a perdia de vista. Para onde quer que ela fosse, suas patas firmes e olhos fiéis a lembravam de que nunca estava verdadeiramente sozinha. Em uma tarde dourada, Juliana sentou-se nos degraus da varanda, uma xícara de chá nas mãos. O céu brilhava em laranja, o ar fresco e calmo. Thor descansava ao seu lado, a cabeça em seu joelho, o rabo batendo preguiçosamente na madeira. Ela olhou para ele com um sorriso terno. Sabe, murmurou, eu costumava pensar que amor significava grandes gestos, promessas eternas, mas agora acho que é mais simples. É lealdade, é estar presente quando mais ninguém está. Thor virou a cabeça, encontrando seu olhar com aqueles olhos âmbar e profundos que pareciam entender cada palavra. Ela continuou suavemente. Você me mostrou como o amor realmente parece, e é confiança, é proteção, é coragem silenciosa. Pela primeira vez em semanas, sua risada voltou, leve e genuína. Ela pegou uma pequena margarida da grade da varanda e colocou atrás da coleira de Thor. Você sempre será meu herói, sussurrou. Naquela noite, enquanto estrelas cintilavam no céu, Juliana escreveu em seu diário pela primeira vez desde o casamento. As palavras vieram facilmente, como uma exalação suave. Hoje parei de ser a noiva que foi deixada no altar. Tornei-me a mulher que foi salva pelo amor, do tipo que não precisa de votos para ser eterno. Thor se mexeu ao seu lado,
soltando um suspiro contente e satisfeito. Juliana se inclinou e deu um beijo em sua cabeça. O amanhã estava por ser escrito, mas pela primeira vez ela não estava com medo. Tinha Thor, seu guardião silencioso, seu amigo mais verdadeiro, seu novo começo. A luz da manhã entrou suavemente pelas cortinas, derramando-se sobre o quarto onde Thor estava encolhido ao lado da cama de Juliana. O mundo havia seguido em frente após o escândalo, mas para Juliana, a vida havia tomado um rumo mais suave e significativo. Não havia mais sinos de casamento, apenas manhãs tranquilas, caminhadas pacíficas e um vínculo mais forte do que qualquer coisa que palavras pudessem descrever. Enquanto ela sentava-se junto à janela, uma carta no colo, sua voz tremia de gratidão. Era do hospital onde ela havia sido voluntária. Eles queriam que ela voltasse para ajudar com um novo programa de terapia para cães que trabalhavam com sobreviventes de traumas. Ela sorriu através das lágrimas, sussurrando: "Parece que o mundo precisa de mais heróis como você, Thor." Thor levantou a cabeça, abanando o rabo suavemente, como se entendesse cada palavra. Juliana se virou para a câmera, seus olhos brilhando, a lente capturando um momento que ficaria com os espectadores para sempre. "Vocês sabem", começou, sua voz quente e firme. "Muitas vezes pensamos que os cães precisam de nós para comida, abrigo, amor. Mas às vezes somos nós que precisamos mais deles." Ela olhou para Thor, que estava sentado orgulhosamente ao seu lado, sua pelagem brilhando sob a luz do sol. "Eles não falam nossa língua, mas entendem nosso silêncio. Sentem o perigo antes que o vejamos, a dor antes que a sintamos e o amor antes que percebamos que o merecemos." A voz de sua mãe ecoou da cozinha, risadas soando fracamente, o som de um lar se curando. Juliana sorriu e continuou: "Mas ele não apenas impediu meu casamento, ele me impediu de cometer o maior erro da minha vida. Ele viu a verdade quando eu não consegui, e é isso que torna nosso vínculo especial. É construído sobre confiança, não palavras." A câmera fez um zoom suave enquanto ela se inclinava, colocando uma pequena coroa de flores gentilmente na cabeça de Thor. "Ele não é apenas meu cachorro", disse suavemente. "Ele é meu guardião, minha família, meu anjo." Thor abanou o rabo, encostando-se em sua perna, olhos meio fechados de contentamento. A tela desbotou lentamente para uma montagem suave. Cenas de Thor correndo pelo parque, perseguindo folhas e descansando pacificamente ao lado de Juliana, enquanto ela pintava. A voz da narradora de Juliana falou uma última vez: "Às vezes, as maiores histórias de amor não são entre pessoas. São entre uma pessoa e seu companheiro leal. Então, valorizem-nos, ouçam-nos e nunca subestimem seus instintos." A cena final mostrava Juliana e Thor caminhando por uma estrada tranquila no campo, banhados pela luz dourada, suas silhuetas desaparecendo no horizonte. E então vieram suas palavras finais, gentis, sinceras e inesquecíveis. Se você se emocionou com a história de Thor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, porque cada história que contamos homenageia os heróis silenciosos que caminham ao nosso lado, nos lembrando que o amor em sua forma mais pura nunca precisa de palavras.